Janeiro, 28 de dezembro de 2006. Delegacias atacadas a tiros. Postos da PM metralhados. Cidadãos queimados em ônibus. Há 4 dias do Réveillon, o crime organizado volta a aterrorizar o Brasil. 18 pessoas foram mortas, entre elas 2 policiais e 7 suspeitos de participação nos ataques. As autoridades estaduais não se entendem sobre o motivo da violência em série. O governo federal oferece ajuda da Força Nacional de Segurança. E o governador eleito do Rio diz que não vai tolerar a ação dos bandidos. Boa noite. Uma onda de ataques criminosos aterrorizou o Rio de Janeiro hoje. 18 pessoas morreram, 9 civis, 2 policiais militares e 7 suspeitos. Os atentados, promovidos desde o início da madrugada, também deixaram pelo menos 34 feridos. Delegacias e postos da polícia se transformaram em alvo e 11 ônibus foram queimados. O ataque mais cruel e covarde foi contra um ônibus da aviação Itapemirim, que saiu ontem às 5 horas da tarde de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, para São Paulo, levando 28 passageiros. Pouco depois da meia-noite, o ônibus foi cercado por traficantes, quando passava pela Avenida Brasil, uma das vias mais movimentadas do Rio. Esta mulher voltava para casa depois de passar o Natal com a filha e disse que se salvou por um milagre. Eu só posso dizer que eu nasci de novo. Eu vi sair dentro de um forco de fogo e pulei a janela e sem saber para onde eu estava indo. Mas nem todos conseguiram escapar pelas janelas. 7 pessoas que ficaram presas pelas chamas no fundo do ônibus morreram queimadas. Tinha uns 30 caras, fuzil, pistola, tudo. Entrou um só. Assaltou, viu quem estava com o relógio, quem não estava. Aí saiu, jogou gasolina e botou fogo. Quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, ficou lá dentro. Os senhores de idade não tinham mais força. Perto dali, a polícia militar chegou a travar um tiroteio com bandidos que fugiam para uma favela. As cenas da madrugada de terror se multiplicaram com outros ônibus e carros queimados. Se espalharam por vários pontos, da Baixada Fluminense à Zona Sul do Rio. Em Botafogo, uma cabine da PM foi atacada. Uma mulher que passava pelo local foi baleada e morreu. Uma criança e um policial ficaram feridos. Na Lagoa Rodrigo de Freitas, um PM foi assassinado com 12 tiros. Na Barra da Tijuca, 2 policiais foram atingidos por tiros de fuzil. Um deles morreu. Correria, todo mundo saiu correndo, não ficou ninguém. Pouco depois de 1h da manhã, os ataques às delegacias se intensificaram. Foi quando, pelo rádio, os policiais tentaram dar um alerta geral, para ninguém mais ser pego de surpresa. 28 DP sendo atacada, hein? 28 DP sendo atacada e a 6ª DP já foi atacada, hein? Quero ficar atento às viaturas de polícia civil, hein? O policial chamou atenção para o ataque contra a 28ª delegacia. Lá, um homem que prestava queixa de uma briga de vizinho foi metralhado ao sair do prédio e também morreu. Pela manhã, dava para ver marcas de tiros num posto policial atacado no Alto da Boa Vista, na Zona Norte. E os bandidos metralharam também carros e a fachada de uma das delegacias mais importantes da cidade, a especializada de combate ao tráfico de drogas. Durante o dia, houve novos ataques, principalmente contra ônibus. A polícia reagiu ocupando morros e reforçando o patrulhamento em toda a região metropolitana. 3 suspeitos de participar do ataque ao ônibus da Itapemirim foram presos. Vamos agora às últimas informações sobre a onda de violência no Rio. O repórter Ednei Silvestre tem os detalhes ao vivo. Ednei, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Não há informações sobre novos ataques. Nós estamos em Copacabana. O calçadão continua com gente correndo, gente passeando. Vida comum como antes. A Polícia Militar informou que a partir desta noite haverá reforço em todos os batalhões do Rio de Janeiro, de Niterói, de Itaboraí e da Baixada Fluminense. A Polícia Militar disse também que haverá reforços nos plantões das delegacias e que ela cercou todas as principais favelas do Rio. Nesse 28 de setembro, ainda há 7 corpos de vítimas aguardando a identificação no Instituto Médico Legal. Uma dessas pessoas vítimas hoje foi uma mãe que perdeu a vida defendendo o filho, como conta a reportagem de Beatriz Stilman.
Na entrada do Instituto Médico Legal do Rio, sofrimento e um desabafo. Triste demais. Que mundo nós vivemos. Antônia era cunhada da vendedora ambulante Sueli Maria Lima de Souza, de 33 anos, que morreu baleada perto de uma cabine da PM. Antônia foi reconhecer o corpo e disse que Sueli abraçou o filho de 6 anos para protegê-lo. A criança, que levou um tiro de raspão na cabeça e está fora de perigo, contou para a tia como tudo aconteceu. Ele disse assim, minha mãe me abraçou e disse assim, se abaixe meu filho, e desmaiou. Durante o dia, parentes de outras vítimas dos ataques também foram ao IML. As famílias de 2 policiais militares assassinados não quiseram falar sobre as ações criminosas. Entre os corpos que vieram para o Instituto Médico Legal estão os dos 7 passageiros que viajavam no ônibus que ia do Espírito Santo para São Paulo e que foi incendiado pelos bandidos. De acordo com os legistas, os 7 corpos carbonizados só poderão ser identificados pelo exame de DNA. Uma das sobreviventes é a modelo Maria Beatriz Furtado, que sofreu queimaduras em 40% do corpo e está internada. Maria Beatriz tinha ido passar o Natal com a família e voltava para São Paulo. Em Campinas, outro sobrevivente, Robson Pereira, que escapou do ônibus sem ferimentos, falou sobre a frieza dos criminosos. Só caminhando normal, como se não tivesse acontecido nada. Na hora que eu olhei minha mulher, foi ela que me deu a força para sair lá de dentro, porque você pensa na família, pensa em tudo. À tarde, no Rio, algumas das vítimas foram enterradas. O policial militar Marcelo da Silva Oliveira, que morreu no bairro da Barra da Tijuca, tinha 32 anos. Estava na PM desde 98 e, em novembro, tinha sido promovido a cabo. No enterro, as tradicionais honras militares para mais um policial, morto em serviço. A vendedora Sueli, que conseguiu proteger o filho pequeno durante os ataques, também foi enterrada. Durante a cerimônia, a família preferiu silêncio. O policial militar Marcelo da Silva Oliveira, que foi enterrado à tarde, iria comemorar hoje o aniversário de um dos 3 filhos. O outro PM que morreu nos ataques, Robson Padilha, de 28 anos, será enterrado amanhã à tarde no Rio. Em novembro do ano passado, 5 pessoas morreram durante um ataque a um ônibus no subúrbio do Rio. Os bandidos incendiaram o veículo da linha 350 depois da morte de um criminoso. O traficante que ordenou a ação foi condenado a 444 anos de cadeia. Outras 2 pessoas também cumprem pena pelo crime. A segurança nas ruas da região metropolitana do Rio foi reforçada ao longo do dia. As autoridades da segurança do estado concordam que as ações foram coordenadas, mas divergem com relação ao motivo da ação dos bandidos. As autoridades do estado do Rio não se entendem. O secretário de Segurança Pública disse que a ação dos bandidos foi motivada pela possível troca de comando na administração dos presídios, que deve acontecer com a mudança de governo. É a mudança da chefia da Secretaria da Administração Penitenciária, estão adotando a seguinte tática: endurecer agora para negociar com o próximo governo. O secretário de Administração Penitenciária disse que a violência dos criminosos tem outro motivo. Seria uma reação contra grupos de policiais armados que atuam em favelas. São as chamadas milícias, que expulsam traficantes das comunidades e passam a cobrar dinheiro dos moradores pela segurança. Repercutiu na imprensa internacional. A página internacional da cadeia de TV a cabo americana CNN registra os ataques no Rio no momento em que a cidade se prepara para as festas da passagem do ano. A página eletrônica do jornal americano The New York Times ressalta a versão de que a onda de violência foi um aviso para o governador eleito do Rio, Sérgio Cabral. Para o espanhol El País, a ofensiva foi uma reação à expansão de grupos paramilitares que desalojaram os traficantes de 80 favelas da cidade. E o francês Le Monde faz um paralelo com os ataques deste ano em São Paulo. Daqui a pouco, ainda nessa edição do Jornal Nacional, mais informações sobre a situação da segurança no Rio de Janeiro. Vamos voltar a falar sobre a onda de ataques criminosos no Rio de Janeiro. O repórter Ednei Silvestre tem as últimas informações. Ednei. Márcio, 7 suspeitos de terem participado dos atentados foram detidos, segundo a Secretaria de Segurança. Aqui em Copacabana, o movimento
continua normal. Como vocês podem ver, ali na areia já há mesmo pessoas fazendo as ofertas de fim de ano a Iemanjá. O Réveillon, por sinal, será reforçado com 20 mil homens. Eles farão a segurança em todo o estado. É um crescimento de 20% em relação ao ano passado. E o Corpo de Bombeiros divulgou que hoje foram incendiados 11 ônibus. 23 pessoas estão feridas, 2 delas em estado grave. Aquele menino cuja vida foi salva pelo heroísmo da mãe, um menino de 6 anos, está hospitalizado ainda em situação estável. E houve 18 mortos. 9 deles eram civis. 3 PMs, 6 bandidos. Não temos nenhuma informação de novos ataques. Heraldo. Obrigado, Ednei. O Jornal Nacional termina aqui. Você terá outras notícias no Jornal da Globo, depois do especial Por Toda a Minha Vida. Boa noite. Boa noite e até amanhã.